cumprimentar primeiro os companheiros da nossa mais nova subsede de Águas Formosas. Agora nós somos 78. Se continuar nesse ritmo, quando essa greve acabar, nós vamos ter umas 100 subsedes. A importância de uma subsede é o sindicato estar próximo da categoria, as informações chegarem, a direção da subsede fazer todo o trabalho com a comunidade. Então, aí, o nosso muito obrigado a toda a equipe de Teófilo Otoni que nos ajudou, porque era parte de Teófilo Otoni, hoje a subsede de Águas Formosas, e eu acho que isso vai cada vez mais nos fortalecer. Então, deixar aí o registro dessa mais nova aquisição política nossa, que é a subsede com sede em Águas Formosas. Bom, quando tudo parece que nós estamos num túnel sem luz, a luz aparece, não é? Eu brinquei, eu falei hoje de manhã que ou Deus é educador ou é sindicalista, ou as duas coisas, né? Uma coisa não exclui a outra. Bom, pessoal, nós vamos precisar de um momento de calma agora. Eu sei que nós estamos na euforia do quadro de adesão, que é bom. Parece que nós estamos começando a greve hoje, né? Pelo quadro bom que tem. Mas se nós não fizermos a avaliação e se nós não identificarmos as estratégias do governo, tudo que nós conseguimos até agora pode não se sustentar e a gente pode aí, no futuro próximo, sofrer uma derrota política e de organização e da nossa greve. Então, nós precisamos analisar os últimos fatos e é isso que eu quero fazer aqui coletivamente com vocês. Na última vez que nós nos encontramos, foi no dia 16 de agosto, a mesma data em que teve uma reunião entre o Ministério Público, Governo e categoria, em que nós tínhamos os dados de quantos retornaram para a remuneração de vencimento básico, 153 mil, que nós também tínhamos o dado do que significaria na folha de pagamento pagar o piso salarial, que era um acréscimo de 3,44%, um valor muito pequeno, uma greve aí de mais de 70 dias. Fizemos toda a avaliação, sabíamos que estava sendo construído para o dia de hoje, 24, uma grande mobilização dos movimentos sociais, sindicais, estudantis, e aí foi com esse cenário que nós traçamos as nossas estratégias até o dia 24. Fizemos um tímido se comparado ao que o governo fez de ontem para hoje. Fizemos um tímido plano de mídia, no sentido de dizer à sociedade que o impacto na folha seria muito pequeno, 3,44. Daí a sociedade entender que a negativa do governo não é uma questão financeira, como todos os governantes alegam, mas uma opção de não querer valorizar a educação. Então, fizemos esse plano de mídia que englobou Globo, Tempo, Super e o Aqui, CBN e Rádio Tatiaia, com esse foco. Bom, o que nós vimos observando? A primeira estratégia do governo foi a de falar que pagava o piso. Nós mostramos o nosso contra-cheque. Em seguida, a contratação pela sensibilidade com o Enem. As contratações, nós sabemos que não deram certo. E onde tem gente trabalhando, são pessoas sem formação, na sua maioria, para ser professor. Então, nós conseguimos explicitar um problema que a rede estadual tem, porque também tem gente sem formação que trabalha no Estado sem ser greve, não é? Mas na greve, nós conseguimos explicitar uma situação que ela é vergonhosa para o Estado. Qual foi, então, a terceira estratégia do governo agora? Bom, o governo falava em subsídio, o sindicato em piso. Vamos discutir melhorias no subsídio, o sindicato vamos discutir piso salarial. Como nós não quisemos discutir as propostas de subsídio, nós fizemos essa avaliação aqui. Se nós fizéssemos a discussão, nós estaremos, então, pactuando e abandonando a luta pelo piso salarial. Muita gente, pelo menos ouvir. Ouvir também é se comprometer. Então, nós não poderíamos discutir uma proposta que não tinha a ver com a greve, sob pena, primeiro, da incoerência do movimento e sob pena que nós sabemos que a categoria não aceitaria melhorias ao subsídio. Não é uma fala de direção de sindicato, é da categoria. Como, então, o governo tentou estabelecer a negociação pelas melhorias ao subsídio? Não deu certo. O governo ontem marcou uma coletiva com a imprensa, então divulgou
Que melhorias seriam estas? No sentido, e ontem à noite, e hoje também, um grande plano de mídia no sentido de convencer a sociedade com valores, com salários, com propostas, de maneira que, se nós continuarmos, quem é o intransigente? A categoria, que governo bondoso, olha quantas melhorias ele apresentou e vocês continuam de greve. Então nós temos um desafio muito importante aí. Primeiro, o diálogo com a sociedade, para que a sociedade entenda o que o governo está propondo. Propondo não, né? Proposta é submetida a algum lugar, ele não está submetendo a ninguém. Está apresentando à sociedade. Segundo, nós vamos ter que voltar a conversar entre a gente. Porque 153 mil pessoas saírem do subsídio não foi um movimento espontâneo, voluntário. Foi um movimento organizado de esclarecimento, de instrumentalização. Nós sabemos que a informação é a nossa arma para manter esse movimento. Então, o que nós vamos fazer coletivamente aqui? Nós precisamos entender o que o governo disse para a sociedade. Porque se a gente não entender, a gente não consegue voltar para a região, não consegue fazer o debate com os colegas, os que estão em greve e os que não estão. E se nós não fizermos isso, o governo vai vencer na sua estratégia, que é uma estratégia não de curto prazo, uma estratégia que se estende aí até outubro. Então, nós precisamos entender o que está colocado para a gente. Porque quando a gente analisa, a gente tem certeza de que a proposta é horrível, de que as medidas não trazem os efeitos que o governo anuncia que trazem. Mas isso não pode ser um mero discurso nosso. Nós temos que provar, e nós provamos que o governo está apresentando não tem nada a ver com a realidade, não vai mudar a realidade, nem para os que ficaram no subsídio. Como não se trata de proposta, eu fiz assim, fala do governo, né? Porque proposta pressupõe que a gente pode aceitar, melhorar, negociar, e não está sobre isso. Uma das estratégias que o governo fez, inclusive, foi o quê? Não vou discutir com o sindicato. Apresento via imprensa, porque eu desqualifico o sindicato como uma instância de interlocução, a categoria vai aceitar sem passar pelo sindicato, então está resolvido o meu problema. Então aí, inclusive, tem uma estratégia de desqualificação da nossa entidade para deixar de ser interlocutora. Paralelo a isso, nós já vimos o que a PPMG está falando por aí, né? Vocês já receberam, as escolas já receberam uma grande campanha em prol do subsídio e das melhorias. Então nós podemos já identificar quem está do lado de quem. Eu já recebi também informação de que outros sindicatos também estão sentando à mesa para discutir melhorias do subsídio. Não é o nosso caso. Bom, então vamos lá. Primeira questão com a qual o governo trabalha. Ao final, gente, nós vamos entregar, proposta do governo está no site, nós tiramos do próprio site. Ao final, nós vamos entregar as cópias para quem quiser levar, porque tem que ler, é importante ler. A gente não precisa ficar com medo de fazer essa discussão, achando que os números lá estão bons, porque não estão e a proposta é terrível para a nossa categoria. Então, a primeira informação do governo. Ele fala que 62% dos cargos da Secretaria de Estado da Educação já estão no novo modelo de remuneração. Bom, qual é a realidade que o governo não disse? Dos 398 mil servidores da educação, cerca de 200 mil tiveram direito à opção. Nós, inclusive, trabalhamos esses números na semana passada. São 117 mil aposentados, são 73 mil designados que não tiveram direito de opção, cerca de 7 mil cargos comissionados que não foram para o subsídio também, porque o subsídio ainda conseguiu ser pior para eles do que para a gente. Então, nós tivemos cerca de 200 mil. Destes, 153 mil saíram do subsídio. Então, a conta não é dos 398 mil, porque 398 mil não tiveram direito de opção. Qual que é a importância desse debate? O governo não pode construir a ideia de que a maioria voltou para o subsídio, porque dos que tiveram direito de opção, a maioria saiu do subsídio. Qual é a outra fala do governo? É bacana isso. O aumento de 5% de reajuste na tabela do subsídio a partir de abril de 2012. Bom, se isso ocorrer, qual é a realidade que o governo não nos diz?
A realidade é que esta tabela de subsídio, e a gente tem que dialogar isso com quem ficou no subsídio, inclusive, essa tabela de subsídio, ela é de junho de 2010. Se formos considerar, então, a fala do governo de que o primeiro reajuste vai acontecer em abril de 2012, a inflação projetada aí é cerca de 13%. Então, o governo já está nos dizendo qual é a política salarial. É uma política de congelamento e é uma política de agregar desvalor ao nosso salário, porque nem a inflação vai ser reposta. Quando eu não reponho a inflação, quer dizer que o meu poder de compra só vai caindo, o salário só vai ficar defasado. A própria proposta do governo, já nos diz claramente que o subsídio não é a melhor opção. Nesse caso, eu fiz uma comparação com a Lei 11.738, que é o piso salarial profissional nacional. O reajuste do piso, nós sabemos que não depende de política do governo do estado, a legislação é federal e a projeção para reajuste em 2012, porque nós sabemos que o reajuste é vinculado ao custo aluno, a projeção é de 22%. Então é importante que as pessoas saibam o que é o reajuste do piso, o que é o reajuste da tabela de subsídio também. E é um reajuste que é para janeiro, não é isso? Então, nós estamos falando que nem é abril, nós estamos falando de janeiro. Está modificando para maio, por causa do valor do custo aluno. Vai ser aonde? Mas dentro do ano, da mesma forma, 22% tem aí um reflexo bem superior aos 5%. Bom, a outra fala do governo é a garantia de reajuste e não redução da vantagem pessoal nominalmente identificada, criada por alguns servidores com posicionamento no subsídio. Aqui é o reconhecimento do que nós denunciávamos desde o ano passado. De acordo com o próprio governo, 23 mil profissionais da educação ficaram nessa situação. Ou seja, 23 mil pessoas não couberam na tabela de subsídio, tiveram que ter uma vantagem pessoal para que não tivessem diminuição da sua remuneração. A lei estabelece, porque ela ainda não foi alterada, que quando essa vantagem pessoal ela não é reajustada junto com a tabela do subsídio e ela vai desaparecendo. Aí o que o governo está nos dizendo agora? Não, eu vou reajustar a vantagem pessoal junto com a tabela do subsídio. Então, os 5% do subsídio, eu vou dar os 5% na vantagem pessoal. Qual é o problema que o governo não fala e às vezes a gente não percebe? A Lei 18.975 estabelece, e todo mundo tem vantagem atrasada para receber no Estado, né, gente? Porque são quase 300 mil direitos em atraso. A lei estabelece que quando o servidor receber essa vantagem atrasada, esse direito adquirido e não pago, um quinquênio, biênio, a gratificação de pós-graduação, etc., quando o servidor receber isso, do que ele receber será deduzido os 5% e a vantagem pessoal. Então, quando eu receber isso é uma política de médio prazo. Como às vezes a gente só faz avaliação de curto prazo, aí a gente não entende que lá na frente o que vai acontecer com a minha vida. E nós já aprendemos que todo professor tem direito a biênio, não é? Não é só quem entrou antes de 2003, por exemplo. Então nós temos aí um problema que não está resolvido. Não adianta você ter vantagem pessoal. Na hora que você for receber, e com certeza você tem alguma coisa para receber atrasado, vai ser descontado dos 5% no posicionamento e da vantagem pessoal. Então o problema permanece. Qual outra fala do governo? Essa é fantástica. Novo posicionamento na tabela do subsídio, considerando o tempo de efetivo exercício. O que nós discutíamos? Bom, o subsídio não considerou o tempo de serviço para ninguém, somente a remuneração. Então, eu que estou começando no Estado, tenho a mesma remuneração da Feliciana que tem 30 anos de Estado. Aí o governo diz, não, eu vou corrigir. Só que ele vai corrigir de uma maneira tão torpe que não vai ter correção. A primeira questão que ele apresenta, é em relação a isso. Primeiro vou dizer para vocês, o que nós sempre defendemos e é o que é no piso salarial profissional nacional. Você tem que ter a sua letra, o seu posicionamento na carreira, que era o de dezembro de 2010. Porque ele que refletia a realidade no seu plano de carreira. Então, se eu era letra D em 2010, eu deveria continuar a letra D em 2011. E eu tenho que continuar a letra D na tabela do piso salarial do vencimento básico, porque isso tem que respeitar o que cada um adquiriu.
O governo vai fazer isso para corrigir essa distorção? Claro que não vai. O governo criou uma matemática, que ninguém sabe de onde ele tirou, que ele vai fazer o seguinte: a cada 3 anos que você tenha, vai ser igual a uma progressão. Mas nós sabemos que a regra da carreira é a cada 2 anos, uma progressão, não é isso? Aí o governo está modificando essa regra a cada 3 anos. Ele vai escalonar até 2015. Então, o ano que vem, você só vai ter essa correção de 2 padrões. Cada padrão a gente sabe que no subsídio é de 2,5%, diferente do vencimento básico, que é de 3%. Em 2013, 2 padrões. Em 2014, 2 padrões. Em 2015, o restante que você tiver para receber. O que o governo não esclarece? Bom, como vai ficar as demais progressões que eu vou ter direito daqui para frente? Vão ficar congeladas? Eu vou continuar tendo elas normalmente conforme prevê a carreira? Esse é um ponto que o texto do governo não esclarece. O outro ponto que é fenomenal. Para que o Estado faça essa correção, o Estado vai passar a contar a letra a partir da letra A. Vocês conhecem essa lógica, porque foi a mesma utilizada no reposicionamento por tempo de serviço. Então, mesmo a pessoa que está em outra letra, volta para A para contar os padrões a que ela tem direito com esse reposicionamento por tempo de serviço. A tabela que o governo divulgou, ela é clara no que se refere a isso. Porque se a cada 3 anos eu vou ter o posicionamento de um padrão, o governo sempre está tomando parte do meu tempo de serviço. Então, ele não está corrigindo a distorção por tempo de serviço. Outra coisa que ela é importante, e eu coloquei, vai estar no nosso boletim, é lembrar do plano de carreira. Porque o plano de carreira é a maior lição de que o Estado não respeita e não valoriza o tempo de serviço. Quando o plano de carreira foi implementado em 2004, não foi considerado neste posicionamento na tabela do plano de carreira o tempo de serviço, correto? Foi considerado a titulação e a remuneração. E o governo afirmou, isso está na legislação, de que esse reposicionamento por tempo de serviço sairia. Nós estamos falando do plano de carreira de 2004. Decreto que regulamentou o reposicionamento por tempo de serviço é de dezembro de 2009, para pagamento em julho de 2010. Quando chegou em julho de 2010, o governo pagou? Não. O governo só pagou em setembro, o que quer dizer que todo mundo que teve reposicionamento tem 2 meses para receber. As pessoas receberam? Não. Então, essa é a lógica de valorização e reposicionamento por tempo de serviço que o governo sempre trabalha conosco, sempre engole parte do nosso tempo. A outra fala do governo, então. O novo posicionamento também corrigirá uma distorção relativa aos servidores que concluíram o período do estágio probatório, estão na letra A. Bom, mas se a gente pegar a lei do plano de carreira, que é a lei 15.293, vocês vão achar lá que essa regra já existe. O governo dá como nova uma regra que já existe. Quando eu termino meu estágio probatório, eu ganho uma letra e vou para a letra B. Isso é realidade. Isso não precisa de corrigir distorção, porque é realidade. A não ser que o governo não esteja cumprindo a própria legislação estadual. Mas isso é uma novidade que não é nova, porque a regra já existe. Outra questão interessante para a gente analisar são os novos critérios para promoção na carreira. Quando o servidor for promovido, será mantido o grau em que ele estava no nível anterior. O governo afirma com isso que ficam preservados os 10% na mudança de nível. Mas há um problema. A regra da promoção por escolaridade adicional não foi alterada. Então, os novos concursados continuam tendo que esperar 8 anos para sua primeira promoção por escolaridade adicional. Os demais, 5 anos para cada promoção por escolaridade adicional. E todas as pessoas que hoje têm licenciatura curta, tem pós-graduação, mas recebem pela licenciatura curta, tem mestrado, mas recebem pela licenciatura curta, as auxiliares de serviço, que têm ensino médio,
mas recebem pelo ensino fundamental incompleto, o governo não fará nenhuma correção. O governo não apresenta nenhuma atualização. Então, o problema da escolaridade adicional continua o mesmo. As pessoas recebendo por uma formação inferior àquelas de fato possuem. Pode ir? Pode ir. Bom, a outra questão do reajuste nos cargos comissionados de diretor, secretário de escola e nas funções gratificadas de vice-diretor e coordenador. Nós temos que fazer esse debate. Nós não podemos só fazer o discurso de que o governo quis melhorar só para diretor e deixou o restante da categoria. De fato, há uma distorção quando o governo chega a propor 36% de aumento no valor do subsídio em detrimento da categoria. Mas o problema não é esse. O problema é que em abril de 2011 foi realizada uma audiência pública com os diretores de escola na Assembleia Legislativa, foi referendada uma comissão para se trabalhar uma proposta. E tem deputado estadual, inclusive, se rogando de o pai da proposta de melhoria do salário dos diretores. Não aconteceu, gente. Por que não aconteceu? Porque a regra de que eu recebo pelo número de alunos continua. E ela foi ampliada para os secretários e os coordenadores de escola. Ou seja, o problema de não considerar a complexidade da escola, não considerar o número de turmas, não considerar o nível de formação do diretor de escola, permanece. Qual é o único critério? Quanto mais alunos na escola, maior pode ser a sua remuneração. E os diretores continuam pela proposta de subsídio. A questão do vice-diretor não está claro. Por quê? Qual é o nosso problema do vice-diretor? A remuneração dele é pela jornada do cargo efetivo. Então, se eu tenho 2 aulas, a minha remuneração é por 2 aulas. A minha gratificação, que é pelo total da jornada. O que o governo faz aqui? O governo só fala da gratificação. O governo não fala da jornada. Então, é possível que permaneça a mesma distorção? Eu tenho 4 aulas, sou vice-diretora e recebo meu salário pelas 4 aulas? É possível. Então, o problema estrutural da remuneração do vice-diretor, o governo não está atacando. Bom, aí o próximo ponto é uma estratégia do governo. O governo perdeu. Perdeu porque ele criou um modelo de remuneração que ele achou que pacificaria a categoria e que, portanto, seria um modelo vitorioso, como o choque de gestão, como as políticas implementadas em Minas Gerais. Só que este modelo fracassou quando 153 mil pessoas saíram. E quando muitos colegas, que se fossem pensar agora, sairiam também, mas por um motivo, por uma pressão, por uma tensão, por medo, não saíram. Além dos que não tiveram direito de opção. O governo perdeu a batalha. A reabertura de prazo é a tentativa do governo modificar a opção da categoria. Então, o governo pretende, já divulgou, abrir novamente o prazo para que as pessoas possam optar pelo subsídio como forma de remuneração. E é uma estratégia de médio prazo, que é outubro e novembro. Com isso, nós podemos avaliar que nos próximos dias, na próxima semana, será enviado à Assembleia Legislativa projeto de lei, não sei o dia, né? Não sei o dia, né, em que esse projeto pode chegar à Assembleia Legislativa. Nós estamos monitorando desde segunda-feira se aparece algum projeto protocolado. Porque se eles querem reabrir e eles afirmam que a reabertura já vão estar com essas alterações, esse projeto, então, está em vias de ser enviado à Assembleia Legislativa. O que nós sabemos é que quando a gente põe a mão no projeto, a situação é pior do que a descrita na proposta. Nós passamos por isso ano passado. O governo falava uma coisa, quando o projeto chegou à Assembleia,
regras, situações, questões completamente diferentes que nunca foram ditas, nunca foram informadas à categoria durante o período que a comissão trabalhou. Então, nós sabemos que o projeto ainda pode piorar o que está desenhado no informe que o governo divulgou a partir de ontem. Além disso, o governo pretende encaminhar também como projeto de lei a proposta de política remuneratória, que aí não é só para a gente, é para o conjunto do funcionalismo. Nós sabemos que hoje há um grupo de 3, 4 sindicatos que não pactuam com a política do governo de Estado, mas que há um grupo que se presta ao serviço da subserviência e da concordância com o que o governo faz. O Comitê de Negociação Sindical, organizado pelo governo, cumpre esse papel de aferir o que o governo manda, né? E quem não concorda é proibido de participar, como nós fomos proibidos de participar das últimas reuniões do Comitê de Negociação. Então, nós temos aí o desafio de 2 projetos de lei que a qualquer momento chegam à Assembleia Legislativa. Bom, o problema é que o governo não consegue controlar e combinar com todo mundo, né? Então, enquanto o governo novamente tenta reafirmar a sua estratégia de subsídio como forma de remuneração, eu vou aqui registrar que Minas Gerais teve uma contribuição decisiva. É claro que eu não posso dizer que só nós batalhamos, mas o nosso empenho, a nossa pressão foi, na minha avaliação, na avaliação da direção, decisiva para que o acórdão com a decisão do STF. E eu vou registrar publicamente o nosso agradecimento ao Lula, porque ele é responsável pela agilidade na publicação do acordo. Evidente que as gestões feitas não podem ser antecipadas sob pena de criar problemas da federação, dos estados, mas o Lula é uma pessoa que nos ajudou para que este acórdão fosse publicado. Isso quer dizer que nós vencemos a estratégia dos governos de estado que não queriam que esse acórdão fosse publicado tão logo. Vocês não se iludam de que o STF é um lugar isento ou imparcial. Não existe local imparcial. Aqui esse espaço não é imparcial. Lá também não é imparcial. E, de fato, o PSDB e os governos de estado fizeram uma grande pressão. E eu falo PSDB porque a gente analisa a composição do STF. Analisa a composição das assessorias do STF, que são quem põe a mão na massa o tempo inteiro. Então, tenham na cota de cada um que esse acórdão é uma vitória de todo o país, mas com o protagonismo de Minas Gerais. E agora que o acórdão foi publicado, acho importante registrar, porque nós não podemos brigar com todo mundo ao mesmo tempo. Pelo menos eu sou dessa opinião, sob pena da gente ficar isolado e todo mundo brigando com a gente também. Com a publicação do acórdão, agora, durante o comando, recebi uma ligação do MEC no sentido de que o Fernando Haddad fará gestão junto à secretária para que abra um processo de negociação. Se vai dar certo, pessoal, nós não sabemos. Precisamos continuar com todas as nossas estratégias. Todos que se somam são bem-vindos. Mas a ida do pessoal de Unai, tanto no dia 10 quanto essa semana, também contribuiu decisivamente para que o país soubesse da realidade de Minas Gerais. Ninguém pode ficar imune, ninguém pode ficar inerte ao saber que a segunda economia do país apresenta condições tão miseráveis ao profissional da educação. Então, é uma soma de esforços
como eu sei que hoje os companheiros da SP, pessoal do Conlutas, disse que estaria aqui. Eu sei que eles estão lá fazendo o debate de Minas Gerais, pressionando. Então é uma soma de esforços para que essa greve seja vitoriosa. Bom, vou tentar ser rápida na restante das questões. Importante que a gente analise que este projeto de lei que chegará à Assembleia é já uma resposta à ação direta de inconstitucionalidade que o Sindiut ajuizou no STF em relação ao subsídio. Muitas pessoas nos questionam em relação ao edital. Mas o edital do concurso, ele está sendo questionado ao questionarmos a forma de remuneração. O edital não está esquecido, o edital não está uma coisa à parte. Ele está no nosso cenário. E ao discutirmos a constitucionalidade do subsídio, nós estamos discutindo o que está previsto no edital de concurso, que são para os novos concursados. Então, não tenho dúvida de que esse projeto já é uma movimentação do governo em resposta à nossa tentativa de declarar a inconstitucionalidade do subsídio no Supremo Tribunal Federal. Hoje, nós teremos na nossa Assembleia, além de muitas manifestações, os movimentos sociais que nós temos organizado. Nossa greve causou uma grande comoção na Faculdade de Educação da UFMG. Não só de alunos, mas dos profissionais que lá trabalham. E hoje nós vamos ter uma moção de apoio apresentada na nossa Assembleia. Tem setores da FAI que estão paralisando as atividades para participar conosco, estar solidário conosco. Há uma carta, uma moção de apoio redigido por um grande educador e assinado por diversos professores da FAI, que é o Miguel Arroio, e essa carta nos será apresentada na tarde de hoje. Bom, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos manter essa greve. Ou alguém tem dúvida aqui e acha que o momento é de parar? Nós precisamos fortalecer a greve nas regiões. A greve não se faz só em atos em Belo Horizonte. A greve se faz quando a região